Outra maneira de descobrir qual é a medida desse ângulo beta é fazendo uma regra de 3. E a regra de 3, nós vamos trabalhar com o radiano e com o raio, só que o raio aqui no sentido do comprimento do arco, tá? Porque um radiano não é quando o comprimento do arco é o mesmo que o raio? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente sabe? Que 1 radiano é quando o comprimento do arco for igual à medida do raio. E a medida do raio aqui é 5. Agora, quantos radianos correspondem quando o comprimento do arco for 10 centímetros? Então, existe uma correspondência aqui. Então, na regra de 3, nós vamos montar uma proporção da seguinte maneira. 1 está para x, assim como 5 está para 10. Multiplicamos cruzado, então vai ficar 5x, que é igual a 1 vezes 10 dá 10. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, portanto, x é igual a 2. Esse x não está embaixo da palavra radiano? Então, x é igual a 2 radianos. Que no caso nem seria o x, né? Seria o beta, tá? Era para ter substituído por beta. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. Só que agora eu vou te dar o ângulo. Então, vamos complicar um pouquinho. Eu tenho aqui um arco de circunferência cujo ângulo mede 180 graus. E aí eu tenho um raio. Qual é esse raio? Ah, vamos fazer de conta que eu não sei o raio. A única coisa que eu te dei foi o ângulo. E a minha pergunta é: esse 180 corresponde a quantos rades? Então, 180 graus é igual a quantos radianos? Esta é a minha pergunta. E para responder a quantos radianos, eu preciso perguntar: quantos raios cabem aqui? Quantos raios cabem aqui, nesse arco? Para responder isso, nós vamos usar uma regra de 3 também, tá? Mas lembrando, evidentemente, que 1 radiano é igual a 1 vez a medida do raio. Eu vou precisar desta relação aqui para responder. Então, vamos lá. Nesse caso, eu estou falando do comprimento do arco. E o que foi dado? Foi dado o ângulo de 180 graus. Então, eu tenho o comprimento do arco e o grau, tá? Então, como que a gente vai relacionar isso? Bom, vamos relacionar com a circunferência inteira. Quando a gente trabalha com a circunferência inteira, o comprimento dessa circunferência tem uma formulazinha. E a fórmula é 2πr. Esse 2πr corresponde a 360 graus. Como eu estou trabalhando agora com 180 graus, 180 graus corresponde a quanto nesse comprimento? Vamos montar uma regra de uma proporção. Então, a proporção vai ser 2πr está para x, assim como 360 está para 180. Esse x aqui, olha, é o comprimento desse arco. X, digamos que seja x centímetros. Vamos simplificar aqui, olha, dá para cortar os dois zeros. Então, cortando os dois zeros, nós vamos ter 36 vezes x, que é igual a 18 vezes 2πr. Esse 18 vezes 2 dá 36, tá? Então, vai dar 36x, que é igual a 36πr. O 36 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E quando eu divido, tchuf, tchuf. Qual é o comprimento daquele arco, então?
é πr. Agora, esse r, eu não acabei de dizer, ou seja, isso aqui é π vezes o raio. Esse r aqui, que é o raio, eu não acabei de falar lá em cima que 1 radiano é igual a um raio? Então, um raio pode ser chamado de 1 radiano. Então, nós temos aqui π radianos, tá bom? Ou seja, o comprimento desse arco aqui, olha, o comprimento desse arco é π radianos. Portanto, 180 graus é igual a π radianos. 180 graus é igual a π radianos, tá? Esta é uma relação muito, mas é muito importante mesmo, nós vamos usá-la o tempo inteiro.